sentar, ficar à vontade. Queremos mais de Ti, Deus. Contemplar essa graça maravilhosa. Igual eu estava falando com vocês, nessa manhã eu estava vendo pela live. E a palavra, ela falou muito ao meu coração. Porque é isso que o Senhor faz. Ele nos lembra de onde Ele nos tirou, para que nós viemos nos alegrar de onde estamos hoje e parar de murmurar. Amém? Quem não viu a ministração da manhã, vai lá na live, vê lá, que foi uma bênção. Glória a Deus. Nesse momento queria cumprimentar os nossos visitantes. Quem aqui nos visita pela primeira vez? Glória a Deus, o irmão ali, seja bem-vindo, meu irmão. A casa do Pai, a casa também é sua, fica à vontade. Você vai receber um folhetinho aí, um bombonzinho, um conselho, dá o bombom para varoa, amém? Glória a Deus. Fica à vontade. E mais alguém que nos visita pela primeira vez? Todo mundo é de casa? Mas tem umas cadeiras vazias aí, né? Então, próximo culto, traga o visitante. Amém? Glória a Deus. Amém. Vou dar umas informações aqui, rapidão. Curso de liderança, quem está doido para fazer o curso de liderança? Vou perguntar de novo. Quem está doido para querer fazer o curso de liderança? Amém. Glória a Deus. Tem uns que fazem igual o pastor, que você não responder nada, mesmo, dependendo da pergunta que eu fizer, né? Mas as inscrições estão abertas, vai começar dia 3/2, terça-feira, às 20 horas. E detalhe, gente, a apostila está R$30. Pega a visão. Mas quanto mais pessoas tiverem inscritas, diminui o valor da apostila. Vocês estão entendendo? É 30. Dependendo da quantidade de pessoas inscritas, vai para 20. Olha que bênção. Aonde que você faz um curso por R$30, gente? E eu vou falar com você, só professor pesado. Amém? Não, pesado de inteligência. Amém? Só aula, sim, top. Não, vocês viram a formatura que teve aqui, gente? Vocês viram? Vocês não têm vontade de formar daquele jeito lá, não? Top demais. Contar um segredo para vocês. Eu nunca tinha usado aquela roupa de formando. Beca. Só depois que eu entrei, conheci a Cristo, usei 2 vezes. Olha o que Deus faz na vida da gente. Formei 2 vezes, usei a beca 2 vezes e é uma bênção você formar num curso desse. Amém? Glória a Deus. Então no final do culto a gente não vai dar conta de gente querendo fazer a inscrição. Amém? Glória a Deus. Amém. Bora para a palavra? Eu vou chamar o pastor aqui. Eles até desanimaram. Você viu quando eu falei bora para a palavra? Todo mundo ficou caladinho. Bora para a palavra, gente? Amém, então, hein? Quem aí gosta de mudança? Quem aí está preparado para a mudança? Amém, glória. Vou falar igual a pastora, fica aqui comigo, não vai embora não. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso, sobre mudança. Eu ministrei essa palavra um domingo de manhã, antes da virada do ano. E quem estava aqui nesse domingo de manhã e ouvi de novo, porque talvez Deus está querendo comunicar alguma coisa com você, amém? Então se liga, não dorme e fica ligado, amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis. De manhã o irmão, o pastor Adilson, falou sobre Josué. E nessa noite eu queria falar sobre Abraão, amém? Capítulo 12, do 1 ao 4.
Olha que da hora, que isso, você vai ficar aí tocando essa questão aí? Ah, que isso aí. Estou falando com vocês, o negócio está diferenciado aqui, ué. Dá um Lá maior. Um Dó. Ah, que legal. Isso é chique, né? Amém? E o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos. Quantos anos Abraão tinha? 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos 2 segundos? Pai, graças te damos e te louvamos, Deus, pela sua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, por ministrar os nossos corações através do louvor. Muito obrigado, Senhor, por derramar todas essas coisas sobre as nossas vidas. E que através dessa palavra, ó Pai, nós viemos entender que as mudanças vêm para transformar as nossas vidas segundo a sua vontade. Fala conosco essa noite, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Como eu estava falando, eu ministrei essa palavra um domingo de manhã, antes do ano acabar, antes de virar o ano. E para a glória de Deus, Ele está me dando essa oportunidade de ministrar no ano novo à noite. Por que eu estou falando de começar? Porque nós estamos vivendo algo novo. Nós estamos vivendo algo maravilhoso que o Senhor tem nos direcionado. O ano do discipulado. O ano que o Senhor está nos chamando para que nós viemos ser discipulados. O ano que o Senhor está nos chamando para que nós viemos andar todos em uma só direção e um só alvo. E tudo isso vai trazer muitas mudanças. Já está acontecendo muitas mudanças. Uma das mudanças nós já estamos vendo que é durante a semana, que não tem um culto de quarta-feira. Mas você pode ter certeza que essas mudanças vai nos levar para um lugar mais profundo com o Senhor. Para um lugar onde que nem nós mesmos imaginaríamos que poderíamos chegar no Senhor. E Abraão, ele é um perfeito exemplo para nos mostrar como ser obediente à voz de Deus e entender as mudanças de Deus na nossa vida. É maravilhoso. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção aqui em Abraão era a idade. Talvez você chegou aqui hoje pensando que é tarde demais para você. Não é tarde demais. Abraão tinha 75 anos quando ouviu a voz de Deus e foi obediente a ela. A história de Abraão nos ensina que a fé verdadeira sempre nos conduz a mudanças. Deus não apenas chama Abraão para um lugar, mas para um processo de transformação de ambiente, de caráter e fé. Ambiente, caráter e fé. Essa noite o Senhor
vai fazer nós recalcularmos a nossa rota, para ver se estamos triando aquilo que é a vontade dele. Amém? Abraão foi chamado a sair do seu lugar de conforto. O ano do discipulado está nos chamando para sair do nosso lugar de conforto. E isso é muito bom, porque se Deus está te incomodando, se você virou e falou assim, não queria participar desses negócios, sabe o que Deus está falando com você? Não estou agradando no lugar que você está. Sai desse lugar de conforto. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo maior para você. E você pode ter certeza que isso é bom para todos nós. Porque o Senhor não quer que nós viemos ficar acomodados, mas Ele quer que nós viemos transmitir todas as coisas que Ele derramou na nossa vida. Porque se você está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, porque um dia o Senhor derramou algo na sua vida. E isso é maravilhoso, porque quando Ele derramou essas coisas, quando você ouviu a voz de Deus, como Abraão ouviu, você ficou doido. Eu fiquei doido. Eu só queria fazer, vamos nessa, é isso mesmo. Mas por algumas situações, você acomodou. Mas o Senhor essa noite te ama para nos leva a sair desse lugar de conforto. Amém? E Ele nos chama a fazer aquilo que é a vontade dEle. 3 coisas que Deus tirou a Abraão: da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Lugar de segurança, lugar de conforto. Ur dos caldeus representava segurança, cultura avançada, estabilidade, mas também idolatria. Nós temos que tomar cuidado neste lugar de idolatria. O Senhor não quer que nós venhamos ser somente espectadores. É isso mesmo? O Senhor não quer que nós venhamos ser somente pessoas que estejam aqui sentadas, ouvindo algo e voltando para casa. Não, o Senhor quer que nós venhamos aqui sentar, se encher dele e derramar na vida de outra pessoa. Porque como que vai encher algo que já está cheio? Ele só vai encher algo que esvaziou. Então quando você chegar aqui no domingo, receber uma palavra, na segunda-feira você vai derramar isso na vida de alguém. Você vai derramar isso na vida de alguém. Porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer nos levar para esse lugar de mais fé. E isso é muito bom. Porque às vezes as dúvidas vêm, ou não é? Os questionamentos vêm, ou não é? Será que isso é para mim mesmo? Estou cansado. Não aguento mais. Deus chamou Abraão para um lugar que ele nem sabia onde que era. Só vem. O que Cristo nos prometeu foi vida eterna. Nós não estamos no escuro. Olha que maravilha. Quando Deus chama Abraão, só falou com Abraão: vai para a terra onde eu te mostrar. Ele não falou endereço, ele não falou CEP, ele não falou nada. Ele não deu a localização, nada, só vai. E Abraão foi. E nós temos que fazer a mesma coisa. Deus nos chamou para algo. E por que nós paramos? Se Deus falou vai, então vai.
O que acontece quando Deus nos chama para mudar? Talvez essa virada de ano, você fez tantos planos, tantos projetos, tantas metas, mas as suas metas só falavam a respeito de você. Ou não? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquilo outro. Aí vem um ano do discipulado que está falando para você fazer o contrário. Esse ano eu tenho que fazer para o irmão Antônio, esse ano eu tenho que fazer para o Públio, esse ano eu tenho que fazer para o Diego. Esse ano eu tenho que fazer para o Filipão, esse ano eu tenho que fazer para o Giovanni. Não é Giovanni, é Giovanni. Esse ano o Senhor já começou nos confrontando, nos falando que os nossos objetivos, as nossas metas, tem a ver com o outro. Tem a ver em abençoar o outro. Olha que maravilhoso. Você não vai. Então eu não vou poder conquistar aquilo que eu almejei. Vai. Mas você não vai estar pensando só em você, amém? Porque quando Deus chama Abraão, o que Deus fala com Abraão? Através de você eu abençoarei. É através de mim, de você, o Senhor vai abençoar outras famílias, outras casas, outros jovens. O Senhor quer fazer isso através de nós. Gente, vocês não acham isso maravilhoso, não? Quando eu fico olhando para mim, mano, o que Deus está arrumando? O que Deus quer que eu faça? Quem eu era? Mas é isso. Ele não quer saber quem que você era, Ele quer saber quem que você é agora. Ele quer saber o que você vai fazer com tudo isso que você está recebendo. E Deus essa noite te chama para mudança. Mudança de hábito. Primeira coisa que Deus chama Abraão para mudança geográfica. Sair de onde ele estava. Talvez o ano passado você ficou o tempo todo na sua casa. Chegava do trabalho, tomava um banho, quietinho dentro de casa, domingo vinha para o culto. Esse ano o Senhor te chama diferente. Esse ano o Senhor te chama para sair da sua casa. Olha que maravilha. Ir para lugares, abençoar a vida das pessoas. Através do discipulado, através da célula. Você que fez o curso, você que vai fazer o curso, vai estar levando um visitante na célula para a vida dele ser transformada, saindo do seu lugar de conforto e indo para outro lugar. Isso é maravilhoso. Hoje, quando eu estava lendo a lição de novo, Deus trouxe o meu coração. Eu vou compartilhar algumas coisas que eu compartilhei aqui no domingo de manhã, amém? E Ele começou a me lembrar das mudanças que eu tive de lugares. Aos 16 anos o Senhor me tirou de um lugar e me levou para outro, que eu chorei muito para ir. Chorei mesmo, porque eu não queria sair daquele lugar. Aquele lugar é onde eu queria ficar. Mas eu saí de lá. Fui para um lugar onde eu não conhecia ninguém, mas quando eu saí daquele lugar com 16 anos, saiu um menino. E quando eu voltei, aos 24 anos, voltei um homem, com 3 filhos e uma esposa. E quando eu voltei, quando eu estou falando da mudança geográfica, quem mora de aluguel vai me entender agora. Ou quem já morou de aluguel. Quem já morou de aluguel? É muito legal mudar, é ou não é, gente? Quando fala de mudança, dá até uma friagem na espinha, assim, é ou não é? E eu e a Poliana mudamos várias vezes. Depois que a gente veio de Valadares, nós tivemos que mudar várias vezes. 2 jovens,
dois jovens, né? 23, 24 anos, dois jovens, com 3 filhos pequenos. Quem queria alugar a casa? Ninguém. Esse povo vai destruir minha primeira. Eles não vão pagar o aluguel e vai me entregar a casa destruída. Então a gente só conseguia achar casa pequenininha. Então a gente achava uma casa de 1 cômodo. Aí ficava ali uns 3 meses, achava uma casa de 2 cômodos. Então a gente mudava para essa casa de 2 cômodos. Ficava ali uns 4 meses, achava uma casa de 3 cômodos, 4 cômodos e mudava para essa casa. Então nós mudamos várias vezes, e todas as vezes que a gente mudava, estragava um bocado de coisa. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando todas as vezes que a gente mudava, a gente achava coisas que estavam perdidas. Algumas coisas que nós achávamos que tinha perdido, quando a gente ia arrumar a mudança, olha aqui que eu achei. E sabe uma coisa que eu acho, que eu fico maravilhado, olhando por horas e horas, fotos antigas dos meus filhos. A mudança traz isso. A mudança faz a gente encontrar aquilo que perdeu no caminho. Aquilo que a gente achava que estava perdido. Você achou que o seu chamado estava perdido. Mas esse ano de discipulado vai ser um ano de mudança. E você vai encontrar isso de novo. E no meio dessa mudança também, a gente encontrava aquilo que a gente não precisava mais. Esse ano o Senhor vai tirar da sua vida muitas coisas que você não precisa mais. Mas você está disposto a mudar? Você está disposto a sair do seu lugar de conforto? Você está disposto a sair deste lugar? Eu tenho certeza que as irmãs aí que já moram em casa própria, todas as vezes que vai dar uma faxina na casa, acha coisas que estavam perdidas. E tem coisas que estavam perdidas que são úteis. É ou não é? Estava precisando disso aqui. Hoje eu entendo o vô da Poliana, o vô da minha esposa. Ele era um coroa que tinha tudo lá. Talvez ele não ia precisar, mas tinha lá. Era arrumar uma bicicleta, ele tinha lá. Gente, eu estou com um porãozinho lá, que tem tudo lá. E quando eu vou arrumar, eu encontro várias coisas que eu falo, poxa, eu não preciso disso mais. Não, mas isso aqui pode me ser útil no futuro. A mudança que o Senhor vai trazer nas nossas vidas, nós vamos encontrar coisas que estavam perdidas. Projetos, sonhos, metas, alvos, chamado. O chamado se perdeu ao meio do caminho, ao longo do caminho. Aquele desejo de adorar o Senhor, sabe? De fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus. Se perdeu ao longo do caminho. Mas esse ano de mudança vai fazer a gente encontrar isso de novo. Através dos discipulados. O discipulado vai despertar isso em nós, amém? Gente, vocês creem nisso mesmo? Nós vamos crescer muito como igreja, amém? Gente, nós estamos indo para um templo maior que esse. E sabe o que é maravilhoso? Nós não estamos esperando chegar num lugar maior para multiplicar, não. Nós vamos começar a multiplicar agora. Porque quando chegar lá, não vai ter mais lugar para sentar. Nós não vai ter só um culto domingo de manhã e um culto domingo à noite. Nós vamos ter vários cultos durante o dia, amém? E se você não ficar esperto, você vai ficar em pé. E vai ser maravilhoso você ficar em pé para alguém que você está discipulando. Para sentar aí, meu querido. Fica à vontade. Ano de mudança. Mudança de lugares, mudança de ambiente.
A gente parar de frequentar lugares que já não nos cabe mais. Parar de frequentar lugares que já não convém mais estar ali. O Senhor nos chama para esse lugar. E Ele nos chama para sair do conforto. E Ele quer que nós venhamos encontrar algo que se perdeu dentro de nós. Amém? Aleluia. Mudança geográfica prova se valorizamos mais a palavra de Deus do que o nosso conforto. E aí? Já pôs na balança isso hoje? O seu conforto ou a vontade de Deus? Porque a gente até canta esses negócios, né? Quero ser como um farol que brilha à noite, né? Ponte sobre as águas. Nós está de um jeito que se trombar com a pessoa em cima da ponte, nós empurra ela dentro d'água. Não, mas o Senhor quer despertar isso em nós, para que nós voltamos a viver essa chama do primeiro amor. Amém? Sai desse lugar de conforto e vem para esse lugar de transformação. Mudança de comportamento. Isso molda o nosso caráter. Isso molda aquilo que almejamos de verdade. Porque quando éramos menino, pensávamos como menino. Agora que somos homens, nós temos que pensar como homens. E o pastor de vez em quando me lembra disso. Vira um homem, rapaz. Porque às vezes nós temos atitudes de criança. E o Senhor quer nos levar para esse lugar de amadurecimento nele. E Ele quer que nós venhamos mudar os nossos comportamentos. A jornada com Deus não elimina as falhas, mas inicia um processo. Nós vamos falhar? Vamos falhar. Mas nós estamos no processo de se aperfeiçoar, de melhorar cada dia mais. E quando é maravilhoso o ano do discipulado, porque isso nós não vamos fazer sozinho. Vai ter alguém do seu lado. Então sai desse lugar de, eu não quero me socializar, eu não quero conversar com ninguém. Ei, sai desse lugar. Nós não podemos contemplar a Deus se nós não conseguimos contemplar o irmão que está do nosso lado, se nós não conseguimos conversar com o irmão do nosso lado. Como que você fala que ama a Deus se você não ama a pessoa que está do seu lado? Aí fica um pouquinho complicado, não fica? Porque só te lembrando aqui, Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu. Ele não só veio trocar uma ideia, Ele morreu. Por mim e por você. Então Ele quer nos colocar nesse lugar, nesse processo de amadurecimento nele. De transformação em Cristo. Quando eu me converti, em 2012, eu me converti na igreja pentecostal. Vocês estão ligados com o que é a igreja pentecostal? É fogo puro e promessa toda hora e vamos que vamos. E eu já na área da construção civil, surgiu a oportunidade de eu abrir uma empresa. Falei, fechou. Agora eu estou com Jesus, vou ficar rico. Fala que não é isso que você pensa. Não. Agora, Deus é dono do ouro e da prata. Eu vacaiado, eu ganhava um dinheiro, agora andando no caminho certo aqui, eu vou ficar rico. E eu comecei a trabalhar e abrir uma empresa. Aí surgiu a oportunidade de eu contratar algumas pessoas. Quando eu assustei que não, eu estava com 12 pessoas contratadas. 12 pessoas, carteira assinada, gente, bonitinho. CNPJ ali,
Eu não era MEI, não, eu era do Simples. É uma bênção. Para mim não foi, não. Mas vocês vão entender por quê. E eu abri o Simples, fui naquela empolgação. Novo convertido. E é isso mesmo. Tem que trabalhar, comprar sem dinheiro. Vamos lá. 1 ano. Sabe o que eu ganhei? Dívida. Ficou 1 ano aberta. Dívida. Mas por quê? Você não estava andando com Jesus? Você não estava direitinho, bonitinho? Estava. Mas eu não me programei para aquilo. Eu não estava formado para aquilo ainda. Eu fui numa emoção. O meu comportamento foi infantil. Eu fiz coisa de menino. Porque ainda eu não entendia como que funcionava todas as coisas. Eu fui pela emoção. E quando eu falo de mudança comportamental, isso me gerou um trauma. Porque eu tive uma empresa 1 ano, ela só me gerou dívida. E gente, para mim sair do Simples, 10 anos. Não é brincadeira não. E sabe o que eu pensei? Não sirvo para ter empresa, não sirvo para trabalhar para mim mesmo. Tenho que trabalhar para os outros. Vou ali, trabalho, recebo o meu dia, vou embora para minha casa e tá lindo. E foi isso que eu fiz. 6 anos trabalhando na mesma empresa. Foi ruim? Não, foi bom demais. Sabe por quê? Porque quando eu entrei nessa empresa, eu estava todo endividado, sabe? Eu estava sem rumo. Detalhe, crente na igreja fazendo tudo. Podia muito bem virar e falar assim, quer saber de uma coisa? Vou chutar o balde, vou sair da igreja, porque nada dá certo. Não. Falei, estou firmão com o Senhor. É isso mesmo. Surgiu a oportunidade de eu entrar nessa empresa. Recebia todo dia 20, todo dia 5. Para mim aquilo foi confortável. 6 anos. 6 anos. Trabalhando no mesmo lugar. Me estabeleci. Paguei as minhas dívidas. Fechei o Simples. Glorifico o Senhor, gente, por isso. Não é fácil não. Quem já teve empresa? Só o empresário ali. Não é fácil sair. Isso me traumatizou. E eu falei, não, tem que só trabalhar para os outros mesmo, é isso mesmo. Mas só que nesses 6 anos o Senhor foi moldando o meu caráter, foi me ensinando algumas coisas, e Ele foi me direcionando em algumas coisas. E há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, não sei, que eu já perdi a noção, foi do tempo. Eu não sei se eu tenho 10 anos que eu estou aqui, o Guilherme tem 15, eu não sei mais. Eu sei que eu comecei a chegar em casa reclamando com a minha esposa. Falei, não estou aguentando mais trabalhar naquele lugar. Não estou aguentando. Começou a gerar uma insatisfação dentro do meu coração, sabe? Eu não queria mais trabalhar naquele lugar. Eu não queria mais. E aquilo foi me gerando uma tristeza. E eu gosto do que eu faço. Mas eu comecei a trabalhar triste. Eu ia triste para o trabalho. Eu acordava de manhã e falava, mais um dia ali. E eu comecei a buscar no Senhor. Senhor, o que é que eu faço? Me direciona aí, o que é que eu faço? Eu tenho vontade de trabalhar para mim mesmo. Eu quero sair de lá. Mas eu não quero fazer nada mais que não seja a sua vontade. Aprendi. E o Senhor foi me direcionando em algumas coisas. Foi me enviando alguns clientes. E nesse começo, sabe o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito, porque eu queria consolidar os clientes, né? Para me sair.
E eu comecei a trabalhar sábado e domingo de noite, sábado, domingo de noite, sábado, domingo de noite. Eu falei, não, isso aí eu não quero não. Eu não quero isso. E um dia, eu cheguei, virei para o meu encarregado, falei assim, ó, pode fazer a minha medição, que eu estou indo embora. Ele, para, estou indo embora, tchau. Eles não acreditou que eu ia sair. Saí. E para a glória de Deus, não fiquei parado um dia. Hoje eu não tenho um simples, mas eu tenho um MEI. Aprendi, a chicotada dói. Mas hoje eu trabalho para mim mesmo. Hoje eu tenho, sabe quantos funcionários? Nenhum, só tenho um companheiro de trabalho. Hoje eu tenho um menino que trabalha comigo. 2. Mas um é freelance. Mas por que eu estou falando isso? Por que tem que vir a mudança comportamental? Porque traumas do seu passado não pode mudar, não pode te barrar para aquilo que Deus tem para o seu futuro. Esquece o passado. Ah, você não sabe o que eu vivi, eu não sei. Mas eu sei que Cristo morreu na cruz por nós. E Ele escreve uma nova história para a gente. Se o nosso passado nos barrar, nós não vamos conseguir viver o presente que Cristo tem preparado para a gente. Ah, mas foi muito ruim a experiência. Aprende com essa experiência e não deixa, não aplica lá na frente. Se alguém te maltratou, não maltrata ninguém. Se alguém te sugou, não sugue ninguém. É simples assim. A experiência que você viveu, ela não veio para te barrar, ela veio para te impulsionar e para moldar o seu caráter, para você ser maduro o suficiente para orientar alguém. Isso é da hora. Porque você vai conversar de algo que você tem experiência. Se alguém vir falar comigo hoje sobre empresa, eu já tenho experiência. Começa devagar, né, Guilherme? Eu e o Guilherme já trocamos algumas ideias assim. Começa devagar. Mas eu creio ainda que eu vou ter uma empresa com bastante funcionário, amém? Sabe aquela empresa que você tem, que chega... Aquelas pessoas que já não têm mais oportunidade de emprego, e você dá a oportunidade para aquela pessoa inserir novamente no mercado de trabalho? Eu tenho um sonho, um pensamento assim. Esses dias a minha esposa estava lá, nós estávamos lá, porque agora tudo anotadinho, né? E ela está lá, projetos, sonhos e tal. E ela, quais são os seus sonhos? Sei não, hein? Sei não, hein? Ah, meu filho, você tem que ter sonho, hein? É mesmo. Qual o seu alvo? Ah, sei lá, transmitir o que eu sei para as pessoas. Meu alvo é Cristo. Mas sabe, não é que eu deixei de ter sonhos, agora eu tenho alvos, metas, propósitos. Isso me fez refletir muito essa semana. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Sabe por quê? Porque talvez você sofreu tanto em alguma coisa, mas Deus está te dando a oportunidade de viver algo extraordinário, e você está preso nesse sofrimento. Muda a sua mente, muda o seu comportamento. Abraão, quando ele foi confrontado, ele mentiu. Quem é Sara? Não é nada minha não, minha irmã. Era esposa dele. Não era para ele levar Ló, ele levou Ló. Olha o mole que ele deu. A missão não foi clara? Vai, sozinho? Ele, não, Ló, vão comigo, porque eu preciso de algo do meu passado junto comigo. Não, ele não precisava disso. Vamos mudar a nossa mentalidade. Estamos num novo tempo, amém? Numa nova casa, novo lugar, nova era. Novas coisas, novas pessoas, novos comportamentos.
Não se prende nessas coisas, não. Amém? Amém, gente? Glória a Deus, vocês estão aqui, ué. Nós temos que trabalhar isso dentro de nós. A mudança comportamental acontece quando o egoísmo dá lugar à confiança em Deus e ao amor pelas pessoas. Talvez essas coisas, a gente fala que é trauma, mas na verdade é egoísmo mesmo. Eu sou tão egoísta que eu não quero mudar. Eu quero viver isso. Não, deixa Deus tirar isso do seu coração. Vamos viver o que Deus nos chamou para fazer, amém? Vamos viver esse amor por Deus e pelas pessoas. Glória a Deus. Mudança de fé. Abraão creu na promessa de descendência, mesmo diante da impossibilidade humana. O Senhor, essa noite, quer que nós venhamos ter uma mudança de fé. O Senhor quer que nós venhamos alicerçar a nossa fé nele. E parar de acreditar na força do nosso braço. Começa a acreditar nele. Começa a confiar nele. Começa a se derramar aos pés dele. Transformação de identidade. Abraão, pai exaltado. Abrão, pai de muitas nações. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de muitas nações. Olha que loucura isso aqui. Pai exaltado. Ele era que estava acima de todos. Mas quando Deus muda o nome dele, ele não está acima de todos. Ele está por todos. Ele não está mais sendo servido, agora ele está servindo todos. É isso que Deus quer fazer em nós. Através da nossa fé, Ele quer mudar o nosso comportamento. E Ele quer nos mudar de lugar mesmo. Ele quer nos colocar em lugares que nós não podemos imaginar. Você crê nisso? Eu creio que Deus tem coisas grandiosas para nós aqui neste lugar. A mudança de fé acontece quando paramos de olhar para nossas limitações e passamos a confiar totalmente no poder de Deus. Você se sente limitado? Vou te dar outro testemunho meu aqui. Eu me sentia um cara desprovido de inteligência. Não é que eu sou burro. Eu sou um cara que custa pegar as coisas. Entendeu? Se eu tiver que aprender uma coisa, eu tenho que ver várias vezes, ler várias vezes, entendeu? O pastor está ligado, pastor, eu fico perguntando algumas coisas várias vezes. Eu até brinco com eles, tem coisa que tem que desenhar. Mas só que eu sou cara duro, eu pergunto mesmo. E na minha área, ela evolui, construção civil evolui, amém? E tem muitas coisas novas acontecendo. E um dia eu vi no YouTube, o cara fazendo um lavatório de porcelanato. Eu falei com a Poliana assim, minha maior motivadora, amém, gente? Ô meu bem, será que eu consigo fazer isso? Consegue! Consegue, você é doido? Consegue demais! Ela doida querendo um lavatório de porcelanato, é caro. Você consegue, mas eu não tenho as ferramentas próprias. Vai com as que você tem e vai comprando as que você precisa. Gente, ela acreditou mesmo que ela foi lá e comprou R$1.000 de porcelanato. Ué. E eu peguei e fiz, só olhando pelo YouTube. Toda hora parava, olhava. Fiz o lavatório. Hoje eu trabalho com isso. Aleluia! Glória a Deus! Então na minha casa não entra mais NDF.
tudo de porcelanato, armário, tudo. É tudo de porcelanato agora. As irmãs que gostam de lavar, é uma maravilha. Hã? Quê? Eu fiz ateliê lá para Poliana, ela falou assim, não quero nem ver nem um pedacinho de madeira, tudo porcelanato, você pode chegar e jogar água em tudo. Ateliê, tá, gente? Tá? Minha esposa tem um ateliê. Mas eu achava que eu não conseguiria. Por isso que é maravilhoso o discipulado. Tem coisas que você acha que você não consegue fazer, mas através do discipulado você vai ver que você consegue fazer. Você precisa só de uma motivação certa. E os casados aí? A maior motivação que o seu esposo tem é você, viu, irmã? E a maior motivação que a sua esposa tem é você, viu, irmão? Então se motivem. Se ajudem. Junto vocês são mais fortes contra eles. Quem tem filho aí está entendendo o que eu estou falando. Mas é isso. O Senhor quer nos trazer essa mudança. Chamado para uma mudança pessoal. A história de Abraão não é apenas uma história, é um convite. A promessa de Deus continua válida para todos os que crêem. Cada um de nós possui um Ur dos Caldeus que precisa ser deixado. Nós precisamos de deixar algumas coisas para trás. E nesse momento eu queria te convidar a se colocar de pé.